O tema de hoje é os contratos da Bolsa. Hoje você vai entender, beleza, tem milho da Bolsa, mas da onde que é esse milho? Se eu estou aqui no interior do Paraná, se eu estou no Mato Grosso, da onde que é esse milho? Como que funciona? Quantos lotes que é? Quantos sacas que é nesse milho? Como que funciona? Hoje você vai entender tudo, contrato por contrato, nós vamos falar um a um aqui na sequência desse vídeo. Muito bom, vamos começar com o contrato de milho. Deixa eu só me tirar da frente aqui, vou botar nesse canto aqui que fica melhor. Beleza? Então, o contrato de milho, milho futuro. A gente vai ver aqui, ó, CCM. Isso aqui em inglês eles falam que é o ticker, é o código do contrato, né? Cada ativo, por exemplo, a Petrobras tem o dela, PTR. Em ações é 4, PETR, né? A Vale, 4 dígitos, também, VALE, Vale, certo? Então, cada empresa que vai ir para a bolsa, ela escolhe esse código, né? Até a Avan, o Luciano Hang, quando estava pensando em abrir capital na bolsa da Avan, o ticker que ele estava pensando era VEIO, V-I-I-O, V-E-I-O. Né? Então, no caso dos contratos futuros de milho, de soja e tal, que nós vamos ver, cada um tem o seu, né? Então, o contrato de milho futuro da bolsa, o ticker dele é CCM. Então, toda vez que eu for falar de um milho da bolsa, eu vou ter o CCM como referência. Se eu quiser entrar numa plataforma, se eu quiser pesquisar sobre a cotação, tal, milho futuro, os contratos futuros, eu vou sempre precisar desse CCM, né? Então, CCM, contrato futuro. Tamanho do contrato são 450 sacas de 60 quilos, saca padrão, saca padronizada, né? O mesmo tipo que a gente usa como referência no mercado interno, né? O padrão de exportação, enfim. Então, o tamanho do contrato de 450 sacas. O que isso significa? Que tudo que eu quiser operar, tudo que eu quiser fazer de operação na bolsa, no milho, vai ser de 450 em 450. Pode ser um, dependendo da coisa, pode ser um. Posso pegar, eu quero quero vender 450 sacas de milho. Tem como. Quero vender 900, beleza. Vai lá, 2 contratos de milho, faz a venda normal. Eu quero vender 4.500, beleza. Eu quero vender 45 mil, também. O mercado está aí, tem espaço para isso. Então, o tanto que você quiser vender, desde que seja múltiplos de 450. Né? Ah, mas eu quero vender 1.000 sacas. Você vai vender ou 900 ou 1.350, né? 1.000 cravado não dá. Certo? E a cotação desse milho, desse contrato de milho, é reais por saca. Então, eu vou dar uma olhada lá, o CCM, né, que é o milho, e aí tem os vencimentos. Então, eu quero ver lá o milho novembro, CCMX 23. Nesse momento, ele vai estar lá R$60. Certo? Então, reais por saca com 2 centavos aqui, 2 casas decimais, né? Aí eu posso olhar lá, mas e o próximo milho, qual que é? O CCM F24, que vai estar lá uns 60 aqui, acho que, vou chutar aqui, não lembro de cabeça, R$64,05, digamos que seja. Então a cotação é sempre em reais por saca no caso do milho, certo? E os meses que tem meses ímpares. O que isso significa? A gente vai ter o milho novembro, que é o milho da vez agora que está para vencer. Depois a gente tem o janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro 24. E assim vai, sucessivamente vai repetindo, certo? Cada contrato tem um padrão. No caso do milho a cada 2 meses tem um milho e ele é um milho nos meses ímpares, né? Então, e se eu quiser o milho março, como que é? CCM H24. Depois o maio, K. Depois o julho, N. Setembro, U. E depois já temos o novembro de novo. É o X de novo. Certo? Então, basicamente, são esses milhos que nós temos na bolsa. Eu tenho o 24, tenho o 25, o 26 vai ter para frente. Eu consigo abrir o 23. Eu quero ver quanto que estava lá o milho F23. Dependendo, se não for muito longo, você consegue olhar também. Você abre o contrato antigo e vê lá como que é a cotação, dependendo da sua plataforma, né? E o vencimento desse milho? Dia 15 do mês de referência. Então, o milho novembro 23 vai vencer dia 15 de novembro de 23. Algumas exceções. Se dia 15 for feriado. Se dia 15 for feriado, vale o próximo dia útil. Pode ser 16, 17, 18, enfim. Certo?
Então, e quando que vence o milho maio, o milho K24? O milho maio 24 vai vencer no dia 15/5/24. E se 15 for feriado ou for domingo, sábado, vai ser no dia 16, 17, 18, o dia útil seguinte, né? Liquidação. Liquidação financeira. O que isso significa? Que se eu comprei milho, vendi milho na bolsa, CCM, X agora, o da vez, vendi esse milho aqui. Chegou lá no dia 15, no vencimento, esse milho vai deixar de existir, vai ser feita a liquidação desse contrato, ele vai ser encerrado. Ele é encerrado apenas financeiramente. É só dinheiro, é só ajuste na bolsa. Então, quem comprou a 60, se ele for liquidar a 61, vai ter R$1 de lucro e vai encerrar ali a operação. Certo? Eu não consigo continuar no milho que já venceu. Ele liquidou, acabou. E é só financeiro, ou seja, não tem entrega física. Então, a liquidação é financeira. Qual outra opção seria? Liquidação física. Por exemplo, na Bolsa Brasileira, nós temos o caso do café. Se eu comprei café na bolsa e deixei, a bolsa vai me mandar um e-mail avisando: cuidado que vai ter liquidação física, tem certeza? Tá, faça contato com a sua corretora. Aí você fala assim: não, eu sou comprador de café, eu tô comprado e eu quero retirar café arábica lá na bolsa, né? E aí você vai ficar comprado. Encerrou, vai ter um trâmite interno, burocrático lá, e aí você vai ter um prazo para retirar esse café de lá. Então é uma retirada física. E se eu ficar vendido em café, depois eu vou ter que entregar o meu café arábica lá, padronizado e tal, ter que entregar lá na bolsa para o comprador retirar, né? Então, no caso do café, tem liquidação física. No caso do nosso milho, não tem, é financeiro. É apenas a diferença entre a entrada e o vencimento, certo? E o vencimento é com base no quê? Os 3 últimos preços do indicador. Qual indicador? Indicador CPEA-Exalc. Então você pode procurar aí, CPEA-Exalc milho. Vai ter um site onde dia após dia eles colocam lá preço do milho em Campinas, São Paulo. Aqui, ó, base do físico. Já antecipando o próximo item. Campinas, São Paulo. Preço do milho em Campinas, São Paulo, hoje. Ontem foi 59 e uns quebrados. Antes de ontem estava 60. Então, dia após dia, essa equipe do CPEA, junto com a equipe da Exalc, eles juntam e fazem todos os negócios dos compradores e vendedores credenciados que eles têm, todos os negócios realizados naquele dia, eles pegam o preço que foi negociado, ajustam pelo volume, porque se eu comprar 10 sacas a R$100, eu não posso impactar, né, nesse indicador. Eles fazem essa média ponderada pelo volume e todo dia eles divulgam lá. Então, se vence no dia 15, o que vai acontecer? Vamos dizer que dia 15 é uma quarta-feira. Dia 15 de novembro vai vencer o milho, novembro. Vamos supor que seja uma quarta-feira, não sei que dia que é. Vai pegar lá o Exalc do dia 13, do dia 14 e do dia 15. Os 3 últimos indicadores até o dia do vencimento. Vai somar 13 com 14 com 15, o preço que vier nesses dias, e vai dividir por 3. Uma média simples. Então, hoje o milho está a R$60. Eu fui lá, comprei milho a R$60 e vou levar para o vencimento. Chegou no dia 13 ficou 60, no dia 14 ficou 60 e 10, no dia 15 ficou 60 e 20. Se somar esses 3 e dividir por 3, vai dar 60 e 10. Então, a bolsa vai liquidar a minha posição no 60 e 10, certo? Então, se eu comprei a R$60, liquidou 60 e 10, eu fiquei com vantagem de 10 centavos. E a bolsa vai me dar esses 10 centavos por saca, múltiplos de 450 sacas, né, conforme a quantidade de contratos que eu tiver, e ela vai fazer o depósito na minha conta de investimento. Se eu sair no lucro, ela me manda dinheiro. Se eu sair no prejuízo, ela pega meu dinheiro para mandar para quem lucrou, certo? Então, liquidação apenas financeira, é só a diferença entre a sua entrada e o preço que liquidar, os 3 últimos indicadores do indicador Exalc que tem lá, e é o milho Campinas, certo? Ah, mas e o milho Cascavel? E o milho Sorriso? Aí a gente tem que entender as diferenças de preço entre as praças. Pode ser o frete, pode ser um frete de uma região para outra, daqui para Campinas, de Mato Grosso para Campinas, pode ser a diferença nossa para chegar num porto,
para o exportador, vai ter uma diferença para o porto, pode ter um mercado consumidor próximo que dá diferença também. Não é só o frete entre uma região, não é só pegar a minha região, cota um frete para Campinas, é a diferença que tem que estar. Isso vai todo um balanço. Por exemplo, Santa Catarina é um grande importador de milho, eles não produzem. O Paraná é um grande importador, mas comprador, mas não é mas também é um produtor. E aqui do lado tem a Argentina e o Paraguai que também mandam milho para cá. Tem o Mato Grosso do Sul, que é um grande produtor, exportador, mas não consome tanto. Então tem toda uma dinâmica, né, que a gente estuda, e aí que entra a expertise do nosso serviço aqui. A gente vai ajudar você a aproveitar esse paralelo entre a sua região e a referência que é o milho Campinas, o milho da Bolsa, certo? Então, no caso do milho, a gente vai estudar como que funciona essa relação com a sua região e vamos achar um momento adequado para fazer o seu seguro de preço, para fazer a gestão da sua comercialização. Próximo contrato, nós temos Soja Chicago. Esse aqui é um contrato, ó, SJC, aquele do ticker lá, o código que eu falei. Ele é a soja Chicago, não é soja Brasil, certo? É um contrato que ele é um espelho. Existe o contrato na Bolsa de Chicago. A Bolsa Brasileira, para permitir um acesso facilitado para o agricultor brasileiro, como a Bolsa de Chicago é a referência global, né, todos os grandes players que compram e vendem soja física no mundo, navios, negociam papéis de navios, tal, prêmio, todos esses players usam a Bolsa de Chicago. É raro você ver algum CNPJ que não use, porque é necessário, né? É necessário fazer um hedge agrícola. As empresas já fazem, eles já sabem disso. É só você, agricultor, que provavelmente está dormindo no ponto aí, mas ainda dá tempo, o mercado está em ascensão, você pode entrar e participar também. Então, todo mundo está lá usando a Bolsa de Chicago. Para eu não ter que abrir uma conta numa corretora internacional, fazer uma remessa de câmbio, operar lá para depois trazer de volta e tal, a Bolsa Brasileira decidiu fazer um contrato espelho desse contrato de Chicago. Então, se eu for olhar o gráfico, às vezes ele fica meio vazio, porque tem menos negócio, né? Mas eu vou olhar o contrato de Chicago e vou saber que eu estou operando lá. É só um espelho, então se eu compro aqui, tem um robô que compra lá. Na hora de eu vender, o robô... Eu faço a venda pro robô e o robô faz a venda lá em Chicago. Então, é um robô fazendo um espelho. Tudo que acontece aqui, acontece lá. Se lá começar a subir o preço, o robô aqui vai subindo também. Eles andam juntos, né? São contratos, um espelho do outro. Por mais que aqui tenha pouca liquidez do contrato, tem um robô que gera liquidez lá. A liquidez do contrato em Chicago é absoluta, é muito volume de negócio. Então, não tem problema de liquidez para soja. É tranquilo, nesse caso dessa soja Chicago, certo? Então, o código vai ser o SJC. E o tamanho, 450 sacas de 60 quilos. O contrato nos Estados Unidos, o normal lá, se for olhar o ZS, né, que é o código na Bolsa Americana, ZS, aí de novo lá o mês e o ano de vencimento, de referência. Se eu for olhar o contrato lá, ele é um contrato de 5 mil bushels. E ele é cotado em dólar por bushel. Também tem um micro soja, que é 1.000 bushels, que é mais ou menos o tamanho do nosso aqui, né? E ele é cotado também daí em dólares por bushel. Aqui, para facilitar, como a gente não usa o bushel, a bolsa fez em dólares por saca. Então, se eu tô olhando 13 e alguma coisa lá, eu sei que aqui vai ser 29, 30 e alguma coisa, certo? Eu tenho que fazer aquela conversão. Depois vai lá no outro vídeo sobre unidades de medida e aprende a converter de bushel para saca, até para tonelada se você quiser. Beleza, então lá é uma cotação em dólar por bushel, aqui é só converter uma conta simples dólar por saca. E aqui, como é 450 sacas, o padrão é o micro soja, mas a gente costuma olhar a soja cheia, que é 5 mil bushels, né, que seria umas 2.000 sacas, mais ou menos aí. Os meses que tem a soja não é tão simples igual o milho, mas também não é nada demais. Em janeiro, março, maio, junho, tem o agosto, um mês par aqui no meio, setembro, novembro. O vencimento dessa soja, quando a gente está falando de Brasil, é no penúltimo dia útil do mês. Cadê aqui? Penúltimo dia útil do mês. Anterior. Foco aqui, ó. Anterior ao mês de referência. Então, se eu estou olhando a minha safra 23, 24, eu quero olhar lá, eu vou colher no março. Eu olho aqui o meu contrato soja, março. Eu vou operar nele? Não. Porque ela vai vencer no penúltimo dia útil do mês anterior. Então, o março vence no penúltimo dia útil de fevereiro, que vai ser lá 27, 28.
às vezes menos por causa de feriado, final de semana, enfim. Há um mês de referência. Então, se eu quero proteger minha soja a março, eu vou ter que olhar o maio, que o maio vai vencer final de abril, certo? E a liquidação aqui é financeira. Chegou no penúltimo dia útil do mês, a bolsa faz aquela liquidação financeira também, com base no preço da bolsa de Chicago, do ajuste do fechamento lá. E já lá, essa soja lá na bolsa de Chicago, ela tem entrega física, igual o café tem aqui na nossa bolsa brasileira, a soja americana, a soja Chicago, tem entrega física lá e retirada física lá. Então, se eu tiver com uma conta numa corretora internacional e ficar comprado ou ficar vendido lá, eu vou ter que retirar, ou entregar o meu produto físico ou pegar um recibo, que é um recibo de depositário lá. Eu vou ter que tirar depois, eu vou ter que vender para outra pessoa, vou ter que rolar, fazer alguma coisa. Mas tem a entrega física. Então, a entrega física lá vai ser na metade do mês. Né? Então veja que o nosso milho aqui vence no meio do mês de referência, a soja lá também vence no meio do mês de referência. Só que a soja lá, os últimos 15 dias é para entrega física. Né? O milho aqui não, só financeiro. Então, e a nossa soja, como é espelho, como não tem entrega física, a gente vai ser no finalzinho do mês anterior. Porque aí virou mês, os últimos 15 dias é só para quem vai fazer a entrega física. E são armazéns e entrepostos de portos lá, onde vai ter embarque de barcaças, lá na região de Chicago, em Illinois. Então, a entrega física desse milho é base Chicago, né? Na beira do rio Mississippi. Então, é o maior canal de movimentação de grãos dos Estados Unidos. Então, Chicago está ali, uma cidade que tem o porto ali do lado e tem os armazéns credenciados lá. Então, se eu quiser abrir uma conta na corretora americana, ficar comprado em soja lá, depois eu vou ter que embarcar, vou ter que tirar essa soja, seja num porto, já descer de barcaça e exportar ela, levar para onde se for, Europa, para China, ou seja, você ir lá pegar um caminhãozinho no armazém na região de Chicago, certo? Então, esse é o contrato espelho da soja de Chicago que nós operamos aqui via Bolsa Brasileira. Temos uma novidade aqui na Bolsa Brasileira recentemente, há pouco tempo, tem esse contrato novo, que é uma soja FOB Santos. O ticker dela é SOY, S-O-Y, que em inglês é soja, né? O FOB aqui, você já deve saber, mas é free on board. Então, é lá sem o frete, né? FOB Santos, então, é parado lá em Santos. E ele vai ser um navio, a soja em cima de um navio, né? Uma base é um cargo de 60 mil toneladas, né? Soja FOB Santos. Soja no navio cargo, navio grande, né, de 60 mil toneladas, no Porto de Santos, certo? O tamanho desse contrato, ele vai ser 34 toneladas. Dá mais ou menos umas 567 sacas, por aí, 570, 60, vamos quebrar. Ele é cotado em dólar por tonelada. Veja que os outros eram ou em Chicago dólar por bushel, ou espelho aqui dólar por saca, o milho real por saca, e esse soja FOB Santos, por já estar falando em navios, lá já negociam volumes grandes, então lá é tonelada. Então são 34 toneladas, um pouquinho maior do que a soja. Ele tem também todos os meses, mas ele vai estar mais líquido nos meses que também tem o contrato de Chicago. E qual que é a vantagem desse contrato? Se eu estou falando que a soja Chicago, o espelho aqui, eu opero no Brasil, mas é um espelho de Chicago, eu sei o preço da soja lá em Chicago. E aqui no Brasil, como que tá? Né? Porque às vezes eu acho que a soja vai subir, mas não vai ser a soja brasileira que vai subir, vai ser a soja americana. Ou eu acho que vai cair, mas eu acho que a soja americana vai cair e a brasileira vai subir. Né? Então, a diferença entre o Brasil, a nossa região, a sua região no interior, que seja, com a Bolsa de Chicago é o prêmio ou o Basis. Vai lá também no vídeo do prêmio do Basis para você entender o que é. Então, quando eu só tenho a soja americana no mercado financeiro, o prêmio ou o Basis eu só consigo operar vendendo o físico, né? Ou segurando o físico. Eu não tenho nada de bolsa de mercado financeiro para fazer operações de prêmio. A partir do momento que a bolsa cria e disponibiliza esse contrato soja FOB Santos, significa que agora eu consigo negociar prêmio no Brasil, no Porto de Santos. Então, se eu tenho a minha soja, estou com medo do prêmio no Brasil cair, eu posso vir e fazer uma venda nesse contrato de soja FOB Santos, que daí eu estou vendido em Brasil, e vendido em soja Chicago ou em soja Brasil, porque se ela está no Porto de Santos, ela tem Chicago mais prêmio Santos
Chicago, certo? A diferença de Santos e Chicago. Então eu vou estar vendido nesses itens. Se aí entram outras formas de você operar, de combinar. Eu posso vender a soja Santos e comprar a soja Chicago. Aí eu tô vendido em Brasil, vendido em Chicago pelo contrato, mas eu tô comprado em contrato de Chicago. Aí entra toda o nosso know-how, é com isso que a gente trabalha, para estruturar formas de você estar protegido com o que tem cara de baixa, né? E aberto para participar da alta com o que está com cara de alta, né? Então o vencimento daí vai ser no 16º dia do mês anterior ao mês de referência. 16º dia do mês, então dia 16 do mês anterior. Então se eu estiver também falando, eu quero a soja Fob Santos, a minha soja é março. Então eu vou ter que olhar ou abril, mas o maio deve ser o mais líquido. Então vou lá e operar no maio, né, que é o mês anterior ao mês de referência. Sempre presta atenção, porque o do milho é o mês atual, o mês de referência. A soja é o mês anterior. A liquidação aqui desse contrato é apenas financeira também e é feita por esse indicador aqui, ó. Indicador S&P da bolsa lá, daquela instituição financeira americana, tem o índice S&P também, e é um navio atracado no Porto de Santos, como eu tinha falado anteriormente, certo? Então, se eu estou comprado nesse contrato, se eu estou vendido nesse contrato, ele acompanha o preço dos navios negociados no Porto de Santos, coletados por esse indicador. Então, tem uma instituição centenária de confiança por trás desse contrato, né? E eu consigo operar, então, Prêmio Brasil na bolsa. Então, é uma baita ferramenta. Esse contrato, diferente da soja Chicago, que tem muita liquidez, tanto nas opções, nos seguros de alta e de baixa, e na negociação, esse contrato ele tem pouquíssima liquidez, né? É uma baita ferramenta, mas ele tem pouca liquidez. Então, quanto mais produtores vierem para o mercado financeiro, produtores, compradores, consumidores, quanto mais gente vier para o mercado financeiro, mais liquidez vai ter nesse contrato, mais justo ele vai ser, o preço dele vai estar mais bem posicionado, vai estar mais refletindo a realidade do mercado, e é uma baita ferramenta. Não é para você vir ajudar o mercado a se consolidar, é para você vir aproveitar e usufruir dos benefícios que o mercado financeiro te fornece, né? Então, foi um baita ganho ter esse contrato. Futuramente ainda gostaríamos de ter um contrato em reais, que fosse esse mesmo Fob Santos, mas que fosse em reais, para eu poder travar o meu câmbio também, né? Para eu não ter que separar e usar o câmbio futuro da bolsa, para já estar embutido na conta, né? Agora temos o boi gordo, também, o ticker do boi é o BGI, o tamanho dele é 330 arrobas, a cotação em real por arroba, então hoje vai estar lá R$230 por arroba, R$240 por arroba, né? Ele tem todos os meses, diferente da soja americana e do milho brasileiro, todos os meses tem boi e ele é bem negociado, né? Ele tem liquidez todos os meses, então se eu não for olhar muito longe, muito para frente, eu vou ter lá o novembro, o dezembro, o janeiro, tem gente negociando lá, então eu consigo participar também. O vencimento do boi é no último dia útil do mês, de referência. Teremos uma liquidação financeira igual ao milho, é só a diferença entre o preço da entrada e o preço da liquidação, e também é feito via indicador CPEA e Exalc. A diferença é que é os 5 últimos. Então é os 5 últimos. No milho é os 3 últimos, né? Então é 13, 14, 15 no milho. O boi, como é no final do mês, vamos dizer que é um mês de 30 dias, vai ser 28, 29, 26, 27, 28, 29, 30. Soma os 5, divide por 5, a gente vai ter o preço da liquidação desse contrato, certo? Mesmo esquema. Liquidação financeira, indicador Exalc, CPEA, fazem os contatos, vê como que os frigoríficos, quanto que está rodando, quantos cabelos rodaram, tal, quantos arrobas, o valor da arroba e tal, e fazem essa precificação. A referência do boi, né, o milho é Campinas, cravado Campinas. O boi é uma região, certo? Se você abrir lá, até o milho Campinas também não é exatamente Campinas, é o Campinas e o arredor. Se abrir lá no site da Exalc, lá nesse indicador, você vai ver lá a metodologia, lá vão ter as cidades que englobam, né? Mas o milho é basicamente Campinas. E o boi, a gente verifica que ele fica ali muito colado de Barretos e às vezes ele está muito colado em Araçatuba, São Paulo. Então, mesmo esquema. E o meu boi no Paraná, o meu boi em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, onde for, eu vou ter que conhecer a realidade da minha região frente ao preço e ao mercado de São Paulo para poder encaixar o meu seguro aqui para fazer de acordo, né? Então, boi
apenas financeiro, não tem entrega física de boi na bolsa, 330 arrobas, real por arroba, todo mês tem contrato, tem liquidez sim, é com base no indicador Exalc, CPEA também, região de Barretos, Araçatuba. E aí, para fechar, né, temos o café também, mas não é o nosso foco aqui, a gente está muito mais ligado com os cereais, né? Então agora a gente tem o dólar. Por que eu tenho que saber de dólar? Porque se você compra insumos para produção, você está comprando o produto que é em dólar, é importado. E se você vende soja para o mercado externo, você vende para trading, vende para cerealista, para cooperativa, que vai exportar ou vai consumir no mercado interno, tem as esmagadoras, né, as indústrias de óleo e de farelo no mercado interno e tal, eu estou sempre negociando dólar. Então a gente costuma dizer que o agricultor, o sojicultor, né, o produtor que produz soja, ele é um plantador de dólar. Porque eu vou comprar meus insumos que estão totalmente influenciados pelo dólar, porque o potássio é importado, o fósforo é importado, o nitrogênio também é importado. Então eu vou estar comprando insumos importados, outros nacionalizados, né, preços em reais. Eu vou estar comprando produtos importados e depois eu vou estar vendendo com base na paridade de exportação, do preço da soja. Então eu tenho que estar atento ao câmbio, eu tenho que estar sempre pensando, se eu tenho uma conta a pagar, eu tenho uma conta a receber de dólar, em dólar no futuro. Como que eu faço para me proteger das oscilações? Se o mercado de dólar estiver altista e eu sou produtor de soja, beleza, bom, positivo. Mas e se eu tenho uma conta de uma parcela em dólar para pagar? Eu tenho que entender do dólar também para poder estar me protegendo, se eu tenho uma conta. E se eu tenho soja, né, então o dólar para cima para mim é bom, mas e se o dólar está com uma cara de baixa? O que eu faço? Eu posso usar a curva de dólar futuro para me proteger também. Então a gente chama de mini dólar porque tem o dólar cheio, né? O código dele é o WDO e o tamanho do mini dólar é 10 mil dólares. A gente tem o dólar cheio, que o código é DOL, que ele é 5 vezes maior do que o mini dólar, né? Então vai ser 50 mil dólares. Então o mínimo que a gente consegue operar de dólar na bolsa é esse WDO, esse mini dólar, 10 mil dólares. A cotação dele é em reais por dólar, né? Então vai estar 5, 4,90, 4,80, né, reais por dólar. Meses, tem todos os meses também, e ele vence no último dia útil do mês de referência, assim como o boi, bem parecido com o boi. Liquidação apenas financeira e com base no físico, o físico do boi é no CPE Exalc e o físico do dólar é na formação do Petax. Então, são 3 coletas às 11, meio-dia, 1h da tarde, faz a cotação dos negócios realizados nesse momento, nessas horas, nessa janela, e aí faz a média e acha lá a formação do Petax. Então o do dólar vai vencer no final do mês com base nesse ajuste do Petax, né? E o dólar futuro tem um monte de dólar para frente. Você pode olhar o março 24, o maio 24, você pode já olhar o dólar 25, e ele costuma ter uma curva ascendente. Se você olha a cotação do dólar, o dólar futuro está sempre acima. Por quê? A curva do dólar é uma curva futura de juros, né? Então, se hoje está aqui 4,90, eu vou olhar lá na frente e eu vou ter dólar de 5,05. Se eu for mais longe, eu vou ter dólar de 5,20. Por quê? Essa é uma curva futura do dólar que vai ser a diferença. Por que ela vai ser mais inclinada para cima? Quando o nosso juros estiver muito alto em relação aos juros americanos. Então essa curva de dólar futuro é uma curva que vai precificar os juros para frente, né? A tendência, como a gente normalmente, né, historicamente tem juros maior do que os juros americanos, a tendência é de dólar, curva de dólar para frente. Se chegar a dar alguma, sei lá, o que poderia acontecer na economia interna e externa, em que o nosso juros é menor que os juros americanos, a gente pode ver uma curva de dólar futuro para baixo, né? Uma curva inclinada e não em carrego, né? Então hoje, se eu sou agricultor e eu estou querendo proteger meu dólar, eu vou olhar o dólar para frente, ele vai estar mais valorizado do que hoje. Então isso consegue, às vezes, quando está muito longe, se o dólar lá na frente está 5,20, hoje está 5. Às vezes eu consigo fazer um seguro de dólar lá na frente a 5. Então se o dólar cair e chegar nos preços de hoje, a partir daí eu estou protegido. Então essa curva valoriza a nossa produção lá na frente. Então é muito útil e muito interessante você estar sempre ligado para aproveitar a curva do dólar também, né? Você não pode ficar preso nisso, porque a soja tem soja, Chicago tem prêmio e tem dólar. Se o dólar estoura, ela tende a derrubar o prêmio Chicago.
Se a soja estoura, ela tende a derrubar o dólar, né? Eles costumam ser uma balança, né? Se a soja sobe forte, a soja valoriza e o produtor tende a vender o produto dele, né? E aí pressiona o dólar para baixo. Então, se o dólar dispara, o produtor brasileiro entra vendendo soja, e aí derruba a soja Chicago. Então, exceto alguns casos, nem na pandemia, que teve um desbalanço e subiu tudo junto, normalmente é uma gangorra, né? Então, se você ficar só olhando o preço da sua produção em reais por saca na sua região, você vai ver que tudo anda. A bolsa sobe, o dólar cai, o prêmio muda e tal, e vai, e no final está muito parecido, porque o mercado trabalha com uma gangorra. Os fatores vão se equilibrando. Então, a gente separa, né, na precificação para pegar o melhor momento de cada. Então, se está longe e a curva do dólar é para cima, eu aproveito e travo um dólar, protejo meu dólar lá na frente, né? E se tá na época agora de clima no Brasil, agora, eu vou travar, participar do mercado de alta da soja Chicago. E daqui a pouco eu consolidei a minha produção, já sei mais ou menos quanto que eu vou produzir, eliminou o risco climático, agora eu entro vendendo minha soja física, vendendo no Brasil, vendendo prêmio, né? Então, é um avanço, é um passo a mais na sua comercialização, você aprender a separar e trabalhar os fatores separadamente, utilizando as ferramentas que o mercado financeiro te disponibiliza, né? Então, o que eu tinha separado para o vídeo de hoje era isso. Convido você a sempre a se inscrever, peço que se inscreva e deixe um like aqui no canal, comenta qualquer coisa aí também só para ajudar no engajamento, compartilhe com seus colegas e acompanhe diariamente, que durante a semana dos dias úteis aí o Rodrigo está sempre fazendo um vídeo aí de um panorama, uma abertura de mercado, né? Você vai chegar aí 10 da manhã no máximo, aí você vai ter um vídeo com mastigadinho lá, 10, 15 minutos, tudo que está sendo falado no mercado hoje, né? Ele mostra os gráficos também, então tenho certeza que só de você abrir e começar a acompanhar os vídeos do Rodrigo aí vai fazer total diferença no seu conhecimento e na lucratividade da sua empresa agrícola, né, na sua fazenda, ou no seu, seja consumidor, seja cerealista, seja qualquer um agente desse mercado ligado às commodities agrícolas. Então é isso, muito obrigado, até mais.